Som. Uma boa noite a todos. Que Jesus ilumine nossa noite. E em nome dos Guardiões do Universo, eu dou as boas-vindas a todos. A gente vai começar com uma harmonização. Então, eu vou pedir para que todos se concentrem o máximo que puder. Hoje, que a gente possa se concentrar em nós mesmos. Tentar aquietar nosso coração, nossa mente. Eu sei que a correria do dia a dia faz com que a gente viva e sinta um turbilhão de emoções e de pensamentos, e a gente chega aqui às vezes a 1000 por hora, é normal, mas que agora a gente possa começar com uma inspiração, vocês possam puxar o ar, segurar um pouquinho por alguns segundos, soltar, fazer isso algumas vezes e tentar sentir o contato com o seu interior. E para isso eu vou pedir para que a gente feche os olhos nesse momento, respire fundo, compassadamente, esqueça os problemas que ficaram lá fora, todas as tribulações, que isso, com calma, com tempo, nós vamos resolvendo o nosso caminhar nessa terra. E que a gente use esse momento agora, esses minutinhos, para que a gente possa nos concentrar em Jesus e pedir a Ele que venha com o seu bálsamo de luz do alto da cabeça à planta dos pés, nos envolvendo, nos trazendo para um ambiente de paz, de conforto, de harmonia. Que você sinta agora os espíritos benfeitores de luz, junto com Cristo, pegando em sua mão e te conduzindo para um lugar calmo, tranquilo, em que somente a natureza e a brisa do ar está ali te tocando, trocando sensações, energia com você neste momento, que a gente possa mentalizar uma luz azul descendo sobre nossa fronte até a direção do nosso chakra coronário, nosso coração, e que essa luz venha acalmar o nosso coração, que a gente sinta uma calma, um relaxamento. E por trás dessa luz, se a gente conseguir olhar e identificar, está ali nosso amado Jesus, conduzindo essa harmonização, conduzindo essa terapia, e que agora você possa se acomodar neste local, guiado por essa luz azul. Se você preferir, neste lugar, sentar, se ajoelhar, deitar, fique à vontade. Jesus traz liberdade e Ele te deixa livre por consequência. E nesse momento, depois de relaxado, que você possa, em pensamento, abrir seu coração e contar tudo que te aflige, pôr para fora tudo que te deixa aflito, que te deixa descompassado,
E continuando essa respiração plena, essa respiração consciente, essa respiração tranquila, que você possa sentir os seres de luz junto ao Mestre Jesus, vindo te abraçar, vindo pegar em suas mãos, te circulando em volta, em cima e abaixo, e te magnetizando nessa luz azul, te cercando de uma esfera luminosa, em que ali você possa sentir cada vez mais tranquilidade, cada vez mais amor, e que você possa ficar com essa sensação dentro de você. Peça a Jesus para que Ele mantenha em você esse equilíbrio, essa paz, e que todos os dias, na nossa caminhada, quando estivermos aflitos, quando estivermos com dificuldades, apreensivos, que a gente possa lembrar desse pequeno pontinho de luz que Jesus deixa em você, dentro do seu coração agora. E aí você vai buscar esse ponto de luz dentro de você, em todas as situações complexas que você vivenciar. Que o Mestre possa te conduzir agora, te levantar de onde você está e te mostrar o horizonte iluminado, te intuindo e te mostrando que a sua caminhada, ela tem este objetivo e este alvo, um horizonte cheio de luz, cheio de paz e de esperança. E que você possa sair desse lugar agora, sabendo que com a sua fé, você vai ter essa centelha de luz dentro de você e vai poder usá-la no momento que você precisar e necessitar. E que agora, bem calmo, tranquilamente, que a gente possa respirar profundamente de novo e aos pouquinhos a gente possa abrir nossos olhos, voltar em terra com essa certeza de que a luz divina e que nosso Jesus estará sempre conosco. Esse ponto de contato em que nós harmonizamos agora, que ele realmente seja um ponto de contato, mas que a gente tenha certeza e que a gente saiba disso, que Jesus não nos abandona. Ele está a todo momento conosco, como Ele mesmo prometeu. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele está. E agora, abrindo nossos olhos, que a gente consiga dar mais uma respirada, agradecer a Deus e que todos tenhamos uma noite de equilíbrio, que o caminho que a espiritualidade nos orienta e nos entrega, que ela possa entregar a cada um de vocês essa noite aqui. O caminho, por quê? Porque o caminho é a única forma da nossa mente, do nosso espírito discernir o que é melhor para nós. Então que a gente não possa apenas pedir as coisas para a espiritualidade, inclusive hoje aqui à noite, mas que a gente, em primeiro lugar, com a nossa sabedoria, que a gente consiga lembrar disso, que a gente peça caminhos abertos, que a gente peça sabedoria para a espiritualidade. Eu tenho certeza que a nossa vida ficará muito mais tranquila e a gente alcançará com muito mais fé, com muito mais suporte o que nós buscamos e o que nós planejamos. Tá bom? Eu só vou acender a luz ali, a gente já continua o nosso bate-papo, tá? Antes da gente fazer as orações, né? E as vibrações, tá bom?
Só um minutinho, deixa eu só acender a luz ali e já volto. Só um momento. Muito bem. Já emendando no que eu falei no final agora da harmonização, né? Que Jesus está a todo momento nos olhando, nos protegendo. Ele conhece a nossa vida, cada um de nós aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, ou seja, eternamente Jesus está sempre conosco. E esse é o tema que eu quis trazer para vocês hoje aqui, porque eu refleti muito nesse tema nesse final de semana, estava pensando sobre isso, que Jesus mesmo diz, né, que no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele mesmo nos ensina que ele é onisciente, ele é onipresente, né? Só que ele pede, naquela frase famosa dele, ele pede para que constantemente a gente esteja em vigília, ou seja, vigiai e orai. E às vezes a gente para pensar nessa fala de Cristo, de Jesus, e às vezes a gente se pega pensando e fala, pô, eu tenho que ficar vigilante então e orar sempre, né? Mas não é só isso, né? Porque essa palavrinha vigiai, Jesus quer trazer para nós essa palavra de uma forma mais ampla, em todos os aspectos, na realidade, né? Vigiar em nossas atitudes, vigiar em nosso relacionamento, em nosso comportamento com o próximo, vigiar inclusive no nosso relacionamento com a nossa espiritualidade, né? E o que seria vigiar e que Jesus deixou claro para a gente, né, no Evangelho? É realmente a gente ficar num estado de vigília, constantemente. Mas como, né? Neste mundo tão tormentoso que estamos passando, nessa transição planetária tão já a certo ponto acelerada, a única forma da gente estar em estado de vigília é a gente sempre se lembrar de que nós moramos aqui, nesse corpo, e que a nossa essência, nós, como espíritos, nós somos despertos. Como criaturas de Deus, como espíritos criados por Deus, a gente já está desperto. E muitas vezes a nossa carne, o mundo, ele acaba obscurecendo essa visão. Ele acaba meio que interrompendo essa prática de vigília em que nós estamos acostumados no mundo espiritual. Mas quando a gente reencarna aqui, propositalmente, a gente vem de forma simples e ignorante. Para quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus quer que a gente evolua. E Ele dá essa oportunidade da encarnação para que a gente tenha experiências aqui de crescimento e de aprendizado. E a gente só pode crescer e aprender desde quando a gente nasce do ventre materno dessa forma, vivendo as experiências de uma forma límpida, de uma forma cru, né? Então, um exemplo, né? Quando você vai crescendo, você vai aprendendo a andar, às vezes você está engatinhando ali, você tenta dar uns passinhos, às vezes você cai, você chora, né? O bebê chora. Aí os pais vão lá logo, já levantam, põe de pé de novo e você vai treinando, você vai tentando se equilibrar até você conseguir andar. Mas todo esse processo que você passou para aprender, você sofreu porque você caiu, você tomou tombo,
você sofreu, você chorou, né? Porque a criança passa por isso, né? Isso já é uma primeira experiência em que nós passamos nessa vida para que a gente possa crescer e evoluir, tá? E o que isso tem a ver com vigiar e orar? Tudo. Porque quanto mais buscamos a nossa evolução espiritual, moral e pessoal, mais nós ficaremos vigilantes. Eu digo de uma forma espiritual, né, espiritualizada, tá? Porque essa vigilância, você tem que ter no seu coração que ela depende da sua entronização, da sua concentração com Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, a gente entendendo Jesus, a gente conhecendo cada vez mais Jesus, a gente automaticamente vai se autoconhecer melhor, porque ele é o nosso modelo. Kardec, na codificação, trouxe, né, o Espírito da Verdade, a equipe espiritual que estava ali com ele, deixou bem claro no Livro dos Espíritos, acho que em 3 ou 4 edições da Revista Espírita, né, deixou bem claro para nós, Jesus é o nosso modelo e guia, não tem outra saída. Aí você pode falar para mim, Victor, mas é difícil nesse mundo, né, você passar por aqui e ser como Jesus. Concordo, é difícil. Por isso estamos aqui. Porque se nós já tivéssemos conseguido passar por todas as nossas provações, passar por todas as nossas experiências, como Jesus passou, de uma forma branda, sincera, equilibrada, com amor, com mansidão, com domínio próprio, nós não estaríamos aqui. A gente, com certeza, já estaríamos em um patamar de evolução mais elevado, com certeza, né? E essa encarnação, por conta disso, ela não é perdida. De que forma? Quando você começa a ouvir esses ensinamentos de Jesus, quando você começa a buscar a espiritualidade, seja aqui no centro, seja na sua casa, onde for, fazer a leitura do Evangelho, aprender as coisas espirituais, né? Buscar aprender as coisas espirituais, e você começa a praticar e fazer um paralelo com a personalidade, com as características de Jesus, e começar a tentar imitá-lo, começar a repensar suas atitudes e falar, poxa, Jesus faria isso no meu lugar? Não. Aí a gente recua, dá um passo para trás, se perdoa e diz, na próxima eu vou tentar fazer dessa forma. Só de você estar nesse processo, nessa tentativa, a espiritualidade já sabe que a tua vibração, a tua aura, o teu perispírito já está vibrando essa energia de busca, de equilíbrio, de manifestação da espiritualidade em você. E com certeza, isso já conta pontos. Talvez a gente volte aqui para outra encarnação, para novas experiências, com certeza. Mas se em cada experiência nossa, se em cada encarnação nossa, a gente tentar fazer de um modo com que Jesus se orgulhe de nós, com que Jesus veja e fala, poxa, meu filho está se esforçando e ele realmente, né, está tentando, com certeza a espiritualidade já sabe e a tua vibração automaticamente ela já se eleva a esse nível espiritual e que vai tocar essa egrégora, vai tocar a Cristo, né? Porque nós somos uma cadeia como espíritos. Todos nós, como espíritos, se a gente conseguisse ver, nós estamos interligados um ao outro. É que nós, com o nosso egoísmo, né, muitas vezes, com a nossa arrogância, né, com a nossa prepotência, por estar nesse corpo e por buscar coisas materiais, buscar poder nesse mundo, a gente se esquece que nós estamos todos interligados, né? Por isso que Jesus diz, né? Onde um ou mais estiver reunidos, ali eu estarei. Porque ele mesmo disse também que ele e o Pai eram um. E então, o que eu concluo disso? Que nós todos unidos, como espíritos, energeticamente, estamos interligados numa egrégora só. E todos nós interligados somos um com o Pai também, junto com Cristo.
E por isso que a gente tem que se dar conta de que muitas vezes a nossa vida ela passa por provações, por tribulações, mas que a gente sempre possa se lembrar disso, que somos elos interconectados. Todos nós aqui hoje estamos conectados. Por isso que o pessoal aqui, a Josi, o seu Jorge, eles sempre pedem, né, na harmonização, que a gente faça silêncio, que a gente se conecte, inclusive com a espiritualidade que está lá dentro para nos atender. Porque até com eles nós somos interligados, porque eles são espíritos como nós, da mesma matéria. Eles são formados da mesma substância, né? Existem 3 leis no Livro dos Espíritos que Kardec nos traz, que nós somos, né, as 3 leis divinas que regem, né, que é Deus, o Espírito e a matéria. Mas não é a matéria, o microfone, o nosso corpo, não. É chamado de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, Deus usou para nos criar como espírito. A aglutinação dele, a combinação dele junto com a nossa energia, a nossa vibração, é o que criou o nosso corpo, é o que criou todas as matérias, essa mesa, essa imagem, tudo está vibrando e tudo é feito de fluido cósmico universal. Então, quando a gente entende isso, a gente para pensar que até o ar é feito de fluido cósmico, ou seja, nós estamos mergulhados em Deus, no fluido cósmico universal, né? E aí... tá tocando. Pode desligar? Desculpe. E aí, a gente entendendo que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, porque tudo que você vê que é matéria, tudo que você vê que é espírito, ou seja, material e espiritual, é feito de fluido cósmico. Então nós estamos mergulhados nesse momento em puro fluido cósmico. E como o fluido cósmico é a substância que é criada, gerada e vem de Deus, então aí a gente entende que nós estamos interconectados um ao outro. Nós somos uma rede de conexão ligadas por esse fluido e que é inseparável e é eternamente assim, né? Provavelmente quando desencarnarmos, a gente vai ter a nossa consciência, teremos a consciência de que nós não nos movemos sem o outro, nós não existimos sem o outro, nós não fazemos nada sem o outro. Eu digo pela vibração energética, através desse fluido. Então que a gente possa ter essa consciência, levar hoje esse pensamento para casa e refletir sobre isso. Que eu estou ligado a vocês, vocês estão ligados a mim, estão ligados à espiritualidade, estão ligados a Jesus, estão ligados a Deus. E que isso, muitas vezes, nos ajuda a entender que nesse mundo de provas e expiações que estamos passando, para a gente crescer, quando a gente chegar lá do outro lado, se a gente tentou fazer muito mais ações e atitudes e coisas boas, a gente vai ter a consciência lá do outro lado de que interligados nós fizemos o bem, mesmo que o outro não tenha feito. E através do amor, do perdão, do respeito e da plena convicção de que a caridade e o amor é o que move a vida, nós vamos conseguir, com certeza, evoluir, mesmo que passamos nessa vida por momentos difíceis e que muitas vezes passamos por provas em que às vezes falhamos, mas que a gente possa cair 7 vezes, mas que a gente possa levantar todas elas. E nessas 7 vezes que a gente possa se reerguer, pedindo a Jesus força, equilíbrio, paciência, amor, que é o principal, e perdão, atitude de perdão. Porque se a gente perdoar o próximo e perdoar a nós mesmos, é a chave principal e primordial para que a nossa evolução esteja no caminho correto. Porque a gente nunca vai regredir, isso não existe. Não é lei universal. A lei universal é de progresso.
Os Espíritos nos trouxeram a lei de progresso, progresso espiritual e moral. Então, que a gente possa sempre progredir, sempre ter atitudes boas, e quando não tivermos, que a gente não se puna, mas que a gente possa se autoconhecer, se arrepender e fazer melhor da próxima vez. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado pela atenção, pelo carinho de todos, e que a gente possa se entronizar nesse equilíbrio que a gente discutiu aqui hoje, e que ao entrarmos naquela câmara ali, a gente possa pedir à espiritualidade força, proteção e principalmente atitude de evolução, que a gente possa pedir progresso, força para que a gente possa fazer o nosso progresso aqui nessa terra. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. 10, né? Vamos lá. A Lucinha está com uma rifa hoje, tá? Dessa cesta bonita aqui do lado, ó. Quem puder colaborar, tá? Aí vocês vão estar colaborando com essa obra incrível aqui do Guardiões, colaborando com a casa, para que a gente possa ter cada vez mais estrutura, mais amor e carinho, para atender vocês e para que a espiritualidade possa fluir bastante também, tá bom? Então a Lucinha vai estar aqui, passando por nós aqui, tá? Oferecendo a rifa, é R$10, tá? E essa cesta aí, como ela falou, maravilhosa, tá? Que a gente possa participar aí, contribuir, tá bom? E eu agradeço mais uma vez. Obrigado, gente. Só isso? Não.